Mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre Lionel Messi e algumas situações críticas que vêm acontecendo, claramente não de hoje, mas que têm estado a piorar agora no fim da carreira de um astro mundial de futebol. Esse vídeo claramente que é feito por um fã do Ronaldo e haverão opiniões contraditórias só por eu ser fã do Ronaldo e dar algumas opiniões e suposições durante esse vídeo. Começo por dizer que eu vou comentar algumas injúrias, supostas corrupções e pautas negativas diante do jogador. Então fiquem com a vinheta, que daqui a pouco continuamos com o vídeo. Nós já vimos claramente muita coisa que aconteceu durante o mundo e com comprovações. Por começar a acusar e começar a dizer aquilo que eu realmente quero sobre aquilo que tem acontecido, eu começo por essa frase que é: o Cristiano Ronaldo é um dos jogadores que pode ser dado como um mais insatisfeito, que tem muitas opiniões, que tem muita coisa a dizer, mas nunca foi considerado um jogador seguido por corrupção. Um jogador que fosse privilegiado, que fosse beneficiado por corrupção. Muito pelo contrário, acontece isso com o Messi. Se calhar é o que se diz no nosso dia a dia, onde há fumo há fogo. Então, se calhar, nem sempre aquilo que nós fãs acreditamos que é realmente, ou aquilo que os nossos ídolos, nós não devemos ter ídolos para começar, mas aquilo que os nossos ídolos ou aquelas pessoas que nós apreciamos transmitem ou parecem ser, nem sempre realmente são aquilo que são, ou nem sempre realmente são aquilo no fundo. Eu não acredito, eh, tão sinceramente, não acredito que o Lionel Messi seja um jogador que não se aperceba de toda essa situação que ocorre durante a sua carreira e perceba que haja benefícios de certas maneiras sobre aquilo que é o seu futebol, sobre aquilo que é o seu desempenho e tudo mais. Fora isso, o Lionel Messi é um jogador fantástico, é um jogador astronómico, mundial e faz merece tudo aquilo que ganhou, verdade, mas nem tudo aquilo que ele ganhou foi realmente ganho por ele. Houve uma ajuda e há comprovações, há muitas coisas que as pessoas não conseguem contestar ou rebater, mas que preferem dizer que é tudo inveja ou é tudo aquilo que nós é tudo contra só para beneficiar um outro jogador, que nesse caso seria o Ronaldo. Não suportamos, ou seja, não suportamos que alguém seja melhor do que outra pessoa só porque essa pessoa é o Messi, é uma das maiores figuras do futebol. Claramente que há ainda, principalmente agora nisso que aconteceu no jogo do Egito, há um vídeo de 4 minutos em que o árbitro, que podia ter assinalado muitas faltas e muitas ações irregulares ao ponto de amarelar certos jogadores e se calhar também dar vermelho, e não aconteceram, e toques mínimos que haviam de outra parte, nesse caso o Egito, que foram sancionados. Existe um critério que é dado pelos árbitros. Ao começar um campeonato, os três primeiros árbitros, é um critério não dito, mas os três primeiros árbitros ditam o modo em que cada campeonato vai seguir. Imaginemos os primeiros três jogos. Primeiro foi África do Sul e México. África do Sul e México fizeram o primeiro jogo, o árbitro arbitrou de uma certa maneira e as pessoas, ao assistir esse jogo, dizem: Ok,
Se calhar nesse campeonato será assim, será assim, será assim. Muitas faltas não serão toleradas ou serão mais toleradas e tudo mais. De acordo ao primeiro jogo, o público acaba por perceber como é que os árbitros se procederão no campeonato. No segundo jogo é que se avalia, ok, é um árbitro diferente, é uma equipa de arbitragem diferente e acabamos por perceber se vai existir a mesma rigidez ou a mesma forma de arbitrar do que no primeiro jogo, ou se haverá uma outra modalidade. Se houver outra modalidade de arbitragem da outra equipa de árbitro, claramente que chegaremos à conclusão que cada árbitro fará da sua maneira. E é o que aconteceu nesse Mundial. Cada árbitro fez a sua maneira, alguns mais rígidos do que outros, mas o que acaba por criar uma certa intolerância por parte do público, em que seleções não saíram desprivilegiadas ou desvalorizadas com certos benefícios que outras seleções receberam sobre aquilo que foram os ataques ou constantes da defesa de outras seleções que saíram beneficiadas nessas situações. Não é possível que certos contactos na área com certas seleções resultem em falta e com outras não, e os contactos serem totalmente parecidos. É difícil de aceitar essa realidade quanto àquilo que acontece no Mundial hoje, quanto àquilo que aconteceu em certos campeonatos que foram ditos como corruptos e tudo mais. ¿Es Brasil campeón? Y yo creo que no hay duda. Lamentablemente creo que está armada para Brasil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en esta final y que Perú pueda competir porque tiene equipo para hacerlo, pero lo veo difícil. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y que no nos dejaron estar en la final. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco. E depois disso desistiu da seleção. De certeza que não foi uma convenção qualquer familiar a dizer volta que tudo vai correr bem. E ainda mais voltar e tudo correr tão perfeitamente. Mundial, 2 Copas Américas, coisas que ele tentou muitas vezes e perdeu nas finais e tudo mais. O Messi é o jogador com mais títulos no mundo, acho que são 38, se eu não tiver em erro, 38 títulos ou 34, não sei, não lembro muito bem. Mas é, ou mais, 40 e tal. É um jogador com mais títulos no mundo. E também, se um jogador participa em muitas finais, claramente que não vai ganhar em todas. E perder finais é uma coisa que acontece com todos os jogadores. E obviamente que tinha que acontecer com os melhores do mundo. O certo é que de todas as finais ganhas com a seleção, houve sempre contradições com as seleções adversárias, não só na final, mas no decorrer de todo o campeonato. A FIFA é totalmente assim para aquilo que acontece com o Messi ou com a Argentina, e eu não percebo como é que as outras seleções não conseguem dar um statement tão pesado ao ponto de fazer frente a tudo isso que acontece. É totalmente frustrante, é totalmente desgastante. Apagar-se a história de um jogador tão grande dessa maneira, eu acho que algum dia virá ao de cima toda essa farsa, todo esse esquema de corrupção, que uma coisa ou outra o Messi não tem culpa, porque se calhar não tem noção disso, mas não é assim tão inocente ao ponto de não perceber aquilo que acontece consigo e com a sua seleção a nível de privilégios e tudo mais. É um jogador fantástico, eu admiro. E admiraria muito mais se as coisas fossem mais justas. Esse é o vídeo. Não disse nada demais, não coloquei opiniões acima de opiniões, simplesmente dei factos. E se houverem comentários que constatem essa factualidade que eu trouxe aqui, ou ainda que tentem duvidar de tudo o que eu disse, eu posso responder automaticamente com tudo aquilo que realmente acontece. Estamos juntos, esse é mais um vídeo. Muito obrigado. Valeu.